Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, é com alegria e humildade que nos reunimos para refletir sobre um tema crucial em nossa jornada de fé. Por que somos tão atacados pelo inimigo? Se você tem sofrido ataques e investidas do diabo e fica se perguntando qual o real motivo de tantos ataques e não sabe a resposta, fique conosco até o final desse vídeo que vamos te ajudar a identificar os motivos e te ajudar a se proteger para você prevalecer diante de todos esses ataques. A palavra de Deus nos assegura que vivemos em um mundo onde a batalha espiritual é constante e intensa. Nosso inimigo, o diabo, busca incessantemente enfraquecer a nossa fé, nos desviar do caminho da retidão e nos separar do amor de Deus. Mas não estamos desamparados nessa batalha, pois a palavra de Deus nos oferece orientações profundas sobre a natureza desse conflito espiritual e como devemos nos proteger. A primeira coisa que devemos aprender é que não estamos lutando contra as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, quando somos atacados por pessoas, somos tentados a achar que tudo isso está vindo da própria pessoa. Mas, na verdade, essas pessoas são somente instrumentos de Satanás. Veja o que diz em Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui Paulo nos lembra que o nosso verdadeiro adversário não é humano, mas sim espiritual. O diabo, junto com as suas hostes malignas, está ativamente envolvido em desviar-nos da graça e da verdade do nosso Deus. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de ataques do inimigo a mulheres e homens de Deus. Jesus mesmo sofreu tentações diretas do diabo no deserto, conforme registrado em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. Pedro também nos alerta em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso demonstra que o inimigo está sempre à espreita, buscando uma oportunidade para nos enfraquecer espiritualmente. Quando nos perguntamos por que somos tão atacados pelo inimigo, conseguimos encontrar o primeiro real motivo. Mas antes, peço a você que deixe aqui nos comentários desse vídeo se você tem sofrido ataques por Satanás e o que você tem feito para resistir a todos esses ataques. O primeiro real motivo de sermos atacados pelo inimigo é a nossa fé. O inimigo de nossas almas tem feito de tudo para destruir a nossa fé e fazer com que nós venhamos duvidar das maravilhas e do poder do nosso Deus em nossas vidas. Nós somos chamados para ter uma vida de vitória e bênçãos, e o diabo não quer que nós venhamos crer naquilo que o nosso Deus pode fazer em nossas vidas. Assim, o inimigo de nossas almas vem nos cercando e criando estratégias para que nós venhamos cair no mundo de dúvida e assim perder as bênçãos e as maravilhas que o nosso Deus tem a derramar sobre nós através da nossa fé. A primeira tentação de Satanás, quando Jesus estava no deserto, foi de transformar pedras em pães. No entanto, Jesus respondeu citando as Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta mostra a importância de depender da palavra de Deus para a nossa sustentação espiritual, em vez de ceder às tentações. Por isso devemos manter a nossa fé no nosso Salvador, porque através da nossa fé alcançaremos tudo aquilo que o nosso Deus tem preparado para as nossas vidas. O segundo real motivo de nós sermos tão atacados por Satanás é o nosso testemunho. O nosso testemunho ameaça o reino das trevas. Como filhos de Deus, somos chamados a ser luz neste mundo, proclamando o evangelho da salvação e vivendo em santidade. Portanto, a batalha espiritual é inevitável, mas não estamos sozinhos nessa luta. A promessa de Deus em Romanos capítulo 8, verso 37 nos conforta.
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O diabo quer destruir o nosso testemunho. Quer fazer com que o evangelho seja envergonhado através de nós. O inimigo é incomodado quando nós somos fiéis ao nosso Deus, diante do nosso Deus Todo-Poderoso e diante das pessoas ao nosso redor. A fidelidade a Deus é um tema central na Bíblia, e as Escrituras nos fornecem orientações e exemplos inspiradores sobre como podemos manter nosso compromisso inabalável com o nosso Criador. A vida de Daniel é um exemplo notável na fidelidade a Deus, mesmo em meio a um ambiente hostil. Quando confrontado com a proibição de orar a qualquer outro que não fosse o rei, Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões a desobedecer a Deus. Sua fé e integridade resultaram na demonstração da fidelidade de Deus ao livrá-los dos leões famintos. Isso nos ensina que a fidelidade a Deus não apenas nos traz paz interior, mas também pode levar à manifestação de seu poder em nossas vidas. Por isso o diabo tem te atacado constantemente, porque a vontade dele é de destruir a sua vida para que você não seja um testemunho vivo da fidelidade ao nosso Deus. O terceiro real motivo de sermos tão atacados pelo inimigo é a nossa comunhão com Deus. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a presença de um adversário ardiloso que procura minar nossa relação íntima com o nosso Deus. O diabo, também conhecido como Satanás, é um inimigo astuto e determinado, cujo objetivo é destruir nossa comunhão com o nosso Deus. No entanto, a palavra de Deus nos orienta sobre como resistir a essas investidas e manter nossa ligação inabalável com o Senhor. Desde o início, no jardim do Éden, vemos o diabo usando táticas do engano para separar Adão e Eva da comunhão perfeita com Deus. O diabo questionou a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 1, distorcendo a verdade para semear a dúvida e levar a humanidade ao pecado. Da mesma forma, hoje ele continua a sussurrar mentiras para nos afastar da verdade de Deus. Na agitação incessante da vida moderna, é fácil nos perdermos nas demandas e preocupações do dia a dia. Mas como cristãos, somos chamados a cultivar uma relação íntima e duradoura com o nosso Deus. A comunhão com Deus não é apenas uma atividade religiosa, mas uma fonte de força espiritual que nos sustenta nos momentos de alegria e desafios. Na Bíblia, encontramos inúmeras referências que iluminaram a importância dessa conexão celestial. Provérbios, capítulo 3, verso 6, nos diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos orienta a trazer Deus para todas as áreas da nossa vida, reconhecendo a sua sabedoria em nossas decisões e confiando em seu poder. Quando estamos em comunhão com Ele, experimentamos a paz que transcende a compreensão. Filipenses capítulo 4, verso 7. E encontramos refúgio seguro nos seus braços amorosos. A comunhão com Deus não se limita a momentos específicos de oração ou adoração. Jesus nos convida em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em um mundo cheio de pressão e fardos, Deus nos convida a encontrar descanso e renovação em sua presença. Através da oração constante e da leitura da palavra de Deus, nutrimos nossa fé, nos aproximamos dele, fortalecendo a nossa comunhão. Portanto, amados irmãos e irmãs, não desanime diante das adversidades e ataques do inimigo. Permaneça firme na fé, meditando na palavra de Deus e buscando sua presença em oração. Lembre-se das palavras de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus tem um propósito e um plano específico para a sua vida, e o inimigo tentará de todas as formas impedir que você alcance o que Deus tem preparado para você. Mas confie nas promessas do Senhor, como aquela que encontramos em Isaías, no capítulo 54, no verso 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará,
E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Querido irmão e irmã, que essas palavras possam ser uma fonte de encorajamento e fortaleza em meio às batalhas espirituais que você enfrenta. Que você possa experimentar a vitória que é sua em Cristo Jesus. Permaneça firme na fé, crendo na fidelidade do nosso Deus e saiba que Ele está sempre ao seu lado, capacitando-o a vencer todos os ataques do inimigo. Mais uma vez, somos gratos ao Senhor e louvamos a Deus por você permanecer até o final desse vídeo. Esperamos que esse conteúdo tenha sido de grande importância e valor para a sua caminhada cristã. Que o Senhor continue sendo sobre tua vida. Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho. Se não é inscrito, venha fazer parte da nossa família se inscrevendo no nosso canal. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre tua vida. Deus te abençoa e até o próximo vídeo.